E aí, galera, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Então, a gente vai começar nossa aulinha de revisão, certo? Na qual nós vamos resolver alguns exercícios da lista, como eu tinha combinado com vocês, beleza? Então, vamos começar pelo exercício 1 aqui. Os corpos X e Y são eletrizados por atrito, tendo o corpo X cedido elétrons a Y. Então, pera lá, eu sei que X e Y foram eletrizados por atrito, tá? E pare para pensar, se o corpo X cedeu elétrons para o corpo Y, quer dizer que depois do processo o X ficou positivo, enquanto o Y, como ele recebeu elétrons, ele ficou negativo, certo? Continuando. Em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X. Então, entre X e Z acontece o contato. Beleza? Só para lembrar, na eletrização por contato, você só precisa colocar os dois corpos em contato, né? Como o próprio nome já sugere. E a eletrização já acontece instantaneamente porque eles tendem a entrar em equilíbrio eletrostático. Quando um corpo neutro encosta num corpo carregado, para eles entrarem em equilíbrio eletrostático, eles têm que adquirir o mesmo tipo de carga, porque a carga que está na superfície daquele que está inicialmente eletrizado se distribui pela superfície de ambos os corpos. Por isso que o outro corpo adquire carga. Então, se inicialmente o Z é neutro, né, e o X está positivo, quer dizer que depois dessa eletrização eu sei que o Z vai ficar positivo também, com a mesma carga do X, certo? A carga do X é compartilhada com a carga com o corpo Z. Ao final dos processos citados, as cargas elétricas X, Y, Z são respectivamente, então a gente acabou já encontrando aqui, né? X é negativo, Y é positivo e Z é positivo. Então, positivo, negativo, positivo, temos essa resposta na alternativa A. Beleza? Questãozinha tranquila para a gente começar aí, só lembrando, né, aquelas coisas básicas de eletrização. Eletrização por atrito. Os dois corpos são neutros, você atrita os dois, um cede elétrons para o outro, né, aquele que estiver mais abaixo, mais acima na série triboelétrica tem uma tendência maior a ceder elétrons, ele vai ficar positivo, nesse caso é o X, o outro fica negativo, no caso é o Y. A eletrização por contato acontece quando dois corpos entram em contato e aí a carga final de cada um deles vai ser a mesma, beleza? Na eletrização por contato, a carga final dos dois é sempre a mesma. Tá? E a eletrização por indução, né? Na eletrização por indução, você somente aproxima um corpo que está inicialmente carregado de outro neutro. Aí, na presença desse corpo que está carregado, que é chamado de indutor, você faz o aterramento do neutro. O neutro adquire uma carga oposta à do indutor. A questão 2, eu acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso, então vamos falar da questão 2 aqui. Bom, questão 2. Três esferas metálicas iguais A, B e C estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Próximas a elas, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à Terra por meio de um condutor, como na figura A. A partir dessa configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esse procedimento, a carga das três esferas satisfazem as relações, ou a relação, na verdade, né? Deveria estar ali. Então vamos ver o que acontece. Ele fala que a esfera A ela tem carga negativa, certo? Então, eu sei que a esfera A tem carga negativa, não ficou legal isso aqui não. Então ela está carregada negativamente. Vou colocar um monte de sinalzinho de menos aqui. Tá. Está com carga negativa, certo? Então a situação inicial é essa, que nas quais as esferas B e C estão em contato e a esfera C está aterrada.
Então, não se preocupa tanto com o aterramento por enquanto. O que acontece com as esferas B e C na presença da carga negativa de A? Né? Haverá uma polarização elétrica, certo? Por quê? Porque as esferas B e C são condutoras, então elas têm uma concentração de elétrons livres bastante grande. Esses elétrons são aqueles que podem transitar no corpo condutor com relativa liberdade. Tanto a esfera B quanto a esfera C são condutoras e estão em contato. Então, os elétrons de ambas as esferas podem transitar tranquilamente de uma para outra. Então, o que está acontecendo? Os elétrons da esfera B e da esfera C estão sendo repelidos pela carga em excesso negativa, né, do corpo A. Então, tanto os elétrons da esfera B quanto da esfera C estão sendo repelidos, a tendência é eles ficarem nessa região mais afastada do corpo C em relação ao corpo A, certo? Então, o que acontece? Os elétrons do B passam para o C e ficam alojados nessa região. E aí, essa região aqui, certo? Do corpo B, a região que está mais próxima do corpo A, fica polarizada positivamente. Há uma polarização elétrica, certo? A gente falou bastante disso em aula, né? Aí, quando você faz o aterramento, você cria um caminho pelo qual os elétrons podem fugir dali. Basicamente é isso, tá? Eu falei para vocês que a gente ia explicar um pouquinho melhor isso daí com o conceito de potencial, né? Aqui eu tenho um potencial que é nulo, certo? Aqui eu vou ter um potencial negativo, então aparece um campo elétrico que vai acelerar os elétrons, a gente vai chegar nisso daí. O mais interessante é pensar que inicialmente, é pensar que o aterramento é um caminho por onde os elétrons podem escoar. Esses elétrons eles podem sair do corpo e ir para o terra, ou sair do terra e vir para o corpo. Vai depender do sinal da carga do indutor, que no caso aqui é o corpo A. Beleza? Então, olha só. O que está acontecendo? Os elétrons, tanto do corpo B quanto do corpo C, estão escoando para o terra. Quer dizer que o conjunto esferas B e C está cedendo elétrons para o terra. Então, depois desse procedimento, o que vai acontecer? B e C, o conjunto BC, vai ficar com um excesso, ou melhor, uma falta de elétrons, certo? Ou seja, o conjunto apresenta carga positiva, tá? E aí, vamos lá. Então, isso acontece só do corpo A se aproximar desses dois, certo? Aí a gente vem para essa parte do enunciado aqui, ó. A partir dessa configuração, o fio é retirado. Então, gente, nós vamos tirar essa ligação com a Terra, certo? Veja que isso acontece na presença do corpo A, ou seja, na presença do indutor aqui. Tá? O corpo A é levado para longe depois que o fio é cortado. Beleza? Então, por que eu estou falando que isso é importante? Porque a presença do corpo A com essa carga negativa é o que mantém essa carga positiva no conjunto B e C. Não quer dizer que ele está atraindo os prótons estão ficando ali. Não. É que eles mantêm os elétrons repelidos no terra. Basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Então, a partir dessa configuração aqui, vamos chamar essa configuração aqui de A, o que vai acontecer? Vou fazer um desenho rapidinho. Eu tenho a esfera. Rapidinho pode ficar bonitinho, né? Sai. Eu tenho a esfera A, que é negativa. Aí eu vou ter tanto a esfera B e a esfera C, tá? Compartilhando uma carga em excesso que é do tipo positiva, certo? Ainda você pode até falar que existe uma polarização, mas o conjunto B e C, você não pode mais falar que está neutro, porque ele cedeu elétrons para o terra. Tá? A partir daí, depois que o corpo A é levado para longe, tá? Esse corpo A ele vai para longe, o que acontece? As esferas B e C vão entrar em equilíbrio eletrostático. Na verdade, elas sempre estavam, né? Que o equilíbrio eletrostático na presença do A é diferente do que quando o A
é levado para longe. Quando o A é levado para longe, a carga positiva em excesso, que está na maioria próxima aqui do corpo A, ela tende a se distribuir por toda a extensão do conjunto B e C, certo? De forma que no final você vai ter a esfera B com carga positiva e a esfera C com carga positiva também, certo? Elas dividem aquela carga total, aquela carga em excesso positiva que ficou no sistema depois que ele foi aterrado, tá? Aí o que acontece com o corpo A? Nada. Ninguém encostou nele, nada, ele mantém a sua carga negativa. Então a gente pode dizer que vou escrever assim aqui, só para resumir, certo? A esfera A fica negativa e tanto a esfera B quanto a esfera C fica positiva. Beleza? E aí, basicamente, é um resumo de um processo de eletrização por indução. O A induziu uma carga, o A que era negativo, induziu carga positiva no sistema BC. Você poderia imaginar que o sistema BC fosse uma esfera só. Entendeu? E aí você teria o A induzindo uma carga oposta dele nessa esfera, agora composta por B e C. Então vamos ver a alternativa aqui. Nessa daqui nós temos QA menor do que zero, QB maior do que zero, QC maior do que zero. É a A. Ótimo, não precisamos nem ler o restante. Beleza? Muito bem, continuando, vamos para a questão 3, sem perder tempo. Deixa bonitinho aqui, ó. Ah, beleza. Me perdoe, gente. 3 pequenas esferas de cobre idênticas são utilizadas numa experiência de eletrostática. A primeira, denominada A, está inicialmente eletrizada com QA igual a 2,4 nanocoulomb, uma carga positiva de 2,4 nanocoulomb. O nanocoulomb, só para lembrar, né, um nano equivale a 10 a menos 9. Certo? Essa é uma informação que eu acho que não está no enunciado aí, mas normalmente a gente fornece, beleza? No caso das questões que eu vou fornecer para vocês, se tiver algum prefixo de potência de 10, eu vou passar para vocês qual é o prefixo no caso, tá? Muito bem. A segunda, denominada B, não está eletrizada. Então a carga inicial, vamos anotar, né? A carga inicial de A é mais 2,4 nanocoulombs. A carga inicial de B, se ela não está eletrizada, é zero. E a terceira, denominada C, apresenta uma carga inicial de menos 4,8 nanocoulombs, certo? Num dado instante, são colocadas em contato entre si as esferas A e B. Então, primeiramente, há um contato entre A e B. Após atingindo o equilíbrio eletrostático, A e B são separadas uma da outra, então são postas em contato as esferas B e C. Então, num segundo momento, nós temos o contato entre B e C. Ao se atingir o equilíbrio eletrostático entre B e C, a esfera C, aí se você for ler as alternativas, está lá. Perdeu a carga elétrica equivalente a tantos elétrons, perdeu a carga elétrica equivalente a tantos elétrons, ganhou, manteve sua carga. Então a gente tem que descobrir o que aconteceu com a esfera C. Como a esfera C ela toca a esfera B, e a esfera B, antes de tocar a C, ela tocou a A, a gente tem que descobrir o que aconteceu com a esfera B, né? Também. Então vamos lá, nós temos que analisar dois contatos entre esferas, entre 3 esferas, né? Tocando duas a duas, essas esferas que são idênticas, tá? E estudar o equilíbrio eletrostático nessas esferas. Então vamos começar com o primeiro contato, certo? O primeiro contato é o contato entre as esferas A e B. O que acontece quando duas esferas entram em contato, tá? Isso não importa, aliás, quando dois corpos entram em contato, dois corpos condutores entram em contato, tá? Isso não importa o formato nem o tamanho dos corpos, né? Acontece o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Então vai haver uma transferência de carga entre as esferas até que o equilíbrio eletrostático seja estabelecido. Tá? Antes e depois do equilíbrio eletrostático tem uma coisa que não muda, que é a quantidade de carga no sistema.
O sistema ele é composto por todos os corpos que estão participando do contato. Nesse caso do primeiro contato, são as esferas A e B. Então, o que acontece? Se eu pegar a carga final de A e somar com a carga final de B, tá? O valor tem que ser o mesmo se eu fizer isso para as cargas no início. Entendeu? A carga total do sistema não muda. Só vai haver um rearranjo dessa carga. Beleza? Muito bem. Aí que entra a próxima informação, é o fato das esferas serem idênticas. Quando as esferas são idênticas, tá? O que acontece? No final, a carga de cada uma das esferas vai ser a mesma. Isso aqui só acontece porque elas são idênticas, né? Porque as esferas são idênticas, né? Eu junto essas duas informações e eu chego no seguinte resultado, que é bastante conhecido da eletrostática. A gente discutiu bastante isso aqui em aula, por isso que eu não vou fazer o desenvolvimento de novo, mas vou só relembrar. O que eu estou querendo dizer? Quando duas esferas idênticas entram em contato, tá? A carga final de cada uma das esferas é a mesma e equivale a uma média da carga do sistema, da carga inicial do sistema. Então basta você somar a carga das esferas no início e dividir por 2. Beleza? Vamos fazer isso com as esferas A e B para achar o resultado da primeira parte. Eu tenho que a esfera A tem uma carga de 2,4 nanocoulombs. Eu não tenho por que transformar em coulombs por enquanto. Vamos trabalhar com nanocoulombs mesmo. Tá? Você pode colocar um Nzinho de nanocoulombs ali se você quiser. Ou pode escrever no sistema internacional, transformando nanocoulombs em coulombs, colocando 10 a menos 9, né? Dividido por 2. Então aqui eu tenho 2,4 com 0, porque a esfera B está neutra inicialmente, dividido por 2. Então a carga final do primeiro contato é 1,2 nanocoulombs. Beleza? Muito bem. Quer dizer que depois do primeiro contato, a esfera B tem uma carga de 1,2 nanocoulombs. Aí ela vai entrar em contato com a esfera C, uma carga inicial de menos 4,8 nanocoulombs. Vamos colocar mais um espacinho aqui, né? Para a gente conseguir resolver. Vamos lá. Agora eu vou analisar novamente o contato entre duas esferas, que são idênticas também, só que agora é a esfera B depois do primeiro contato e a esfera C no primeiro contato dela, que vai ser o segundo contato que a gente está analisando hoje. Então eu sei que a carga final da esfera C será igual à carga final da esfera B. Eu vou chamar de QB duas linhas, porque é o segundo contato dela, né? Vai ser a soma da carga inicial de B, que é a carga final do primeiro contato, com a carga inicial de C dividido por 2. Vamos ver como é que vai ficar essa continha aí. Então a carga de B é 1,2 nanocoulombs positiva, né? Porque ela ficou com a mesma carga de A, porque A era positiva, mais menos 4,8 nanocoulombs, que é a carga da esfera C, dividido por 2. 1,2 menos 4,8 aqui, né? Vai ficar menos 3,6 dividido por 2. Que é menos 1,8 nanocoulombs. Então, esse resultado aqui é muito importante porque é a carga final da esfera C. Mas você fala, com isso eu já consigo resolver, professor, a questão, encontrar a resposta? Ainda não, por quê? Olha o que ele está escrevendo em cada uma das alternativas aqui. Ele coloca a carga que foi recebida ou cedida pela esfera C em função de número de elétrons. Tá? Então, a primeira coisa que dá para a gente fazer, olhando para o valor da carga, é descobrir se a esfera C ela perdeu a carga elétrica referente a tantos elétrons ou se ela ganhou. Basicamente é perguntar se a esfera C cedeu elétrons ou recebeu. Como que a gente faz isso? Olhando para a carga inicial e para a carga final da esfera C. Olha só, vou colocar a carga final aqui pertinho da carga inicial para a gente analisar. Dá uma olhada. O que aconteceu da carga inicial para a carga final? De menos 4,8 nanocoulombs para menos 1,8 nanocoulombs.
Essa carga, algebricamente falando, ela aumentou. O número aumentou. Menos 4,8 foi para menos 1,8. A carga ficou mais positiva. Certo? Sempre que a carga fica mais positiva, né, o valor da carga, o valor algébrico da carga aumenta, quer dizer que a esfera cedeu elétrons. Certo? Eu falo esse aumentou algebricamente porque é claro que a carga da esfera C diminuiu, né? Era menos 4,8 nanocoulombs, passou para menos 1,8. O menos ali é só o tipo de carga. O que importa para a quantidade de carga é o valor, tá? Então eu sei que a esfera C cedeu elétrons. E o que isso quer dizer? Que a gente está entre essas duas alternativas aqui, letra A e letra B. Beleza? Como que faz para eu descobrir quanto de carga a esfera C cedeu? Né? Bom, primeiro eu tenho que olhar os valores inicial e final. O melhor jeito de calcular a carga que foi transferida pela esfera C é calcular a variação da carga dela. Certo? Variação é carga final menos carga inicial. E aí você tem carga final é menos 1,8 menos a carga inicial menos 4,8 nanocoulombs. Estou trabalhando com tudo com nanocoulombs aqui, né? E aí nós teremos que a variação da carga da esfera C deu, ó, menos com menos aqui dá mais, né? Menos 1,8 mais 4,8 dá 3 nanocoulombs. Então, a carga que foi transferida para a esfera C, ou pela esfera C, melhor dizendo, né, foi de 3 nanocoulombs. É essa carga que nós temos que descobrir, né, referente a ela, qual é o número de elétrons que foram transferidos. Entendeu? Como que eu faço para descobrir isso? Aí a gente tem que lembrar daquela relaçãozinha do Millikan da quantização da carga. Tá? Vou colocar em verde aqui, ó. A carga é sempre um número inteiro, um múltiplo inteiro da carga elementar. Beleza? Lembrando que, né, a carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Por isso que essa carga agora aqui é interessante que a gente represente ela em coulombs. 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. Muito bem. E aí, bom, eu tenho a carga e eu tenho a carga elementar, eu já tenho o Q e eu tenho o E, eu quero encontrar o N, o número de elétrons. Basta eu fazer a carga total dividida pela carga elementar. Né? Essa carga que eu estou calculando é a carga transferida, então é o 3 vezes 10 a menos 9 coulombs, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então a gente divide, né? 3 por 1,6 vai dar 1,875. Multiplica 10 elevado. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e vou subtrair esses expoentes aqui. É sempre o de cima menos o de baixo, vamos lembrar, né? Tá? Vai ficar 10 elevado a menos 9 menos 19. 10 elevado a menos 9 mais 19. 10 elevado a 10. E aqui nós temos a nossa resposta. Tá? Esse é o número de elétrons que foi transferido da esfera C para a esfera B. Tá? Então, no caso aqui, item B. Beleza? Vai ter uma questão lá para vocês calcularem a carga, né, de uma eletrização por contato, mas não vai ser tão, eu acho que não vai ser tão trabalhosa quanto essa aqui. Claro que eu demorei todo esse tempo porque eu tenho que ficar explicando e tudo mais, mas acho que deu para vocês entenderem. Na maioria das turmas eu acho que eu tinha resolvido essa questão também. Muito bem, vamos lembrar um pouquinho sobre, eu acho que deu bastante tempo. Eu acho que essa parte aqui, essa questão, a gente não precisa resolver. Já está dando quase tempo. Vamos relembrar um pouquinho de lei de Coulomb. E aí eu acho que está ótimo para essa semana inicial aí.
Beleza? Muito bem. Então, ele diz o seguinte na questão 6. Duas cargas elétricas pontiformes iguais e positivas, cada uma com carga de 3 vezes 10 a menos 8 coulombs, né? São colocadas no vácuo. Aí ele fornece o valor constante de elétrica do vácuo. A uma distância de 3 metros uma da outra. Qual será a intensidade da força eletrostática entre elas? Então é uma questão muito simples de aplicação direta da lei de Coulomb, só para a gente relembrar, né? Lei de Coulomb é a lei que a gente usa para calcular a intensidade da interação elétrica, tá? Ela é sempre a força elétrica, F, a força, sempre é diretamente proporcional ao produto entre as cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Nesse caso, tanto a carga 1 quanto a carga 2 tem o mesmo valor aqui, 3 vezes 10 a menos 8 coulombs, né? Elas estão a uma distância de 3 metros uma da outra, e a constante de elétrica do meio, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Muito bem. O que a gente vai fazer? Simplesmente substituir os valores, tá? Simplesmente substituir os valores para fazer o cálculo, né? Inicialmente a gente vai começar com essas questões mais tranquilas assim, aí a gente vai pegando o jeito lá com a plataforma, a gente vai estudando umas questões um pouco mais difíceis, tá? Então, o módulo da carga Q1, 3 vezes 10 a menos 8, módulo da carga Q2, 3 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância 3 ao quadrado. Note que até nos valores numéricos o autor da questão foi bem tranquilão aí, né? Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, né? Certo? E aí nós temos aqui, ó, 9 multiplicando, 9 dividindo. Você pode cancelar, certo? Divide em cima e embaixo por 9. E aí como que vai ficar o resultado? Tá? Esse tipo de continha, outro jeito que você pode fazer, quando você não tiver muito traquejo para perceber que dá para você simplificar essa fração e tal, faz o seguinte. Aqui nós temos uma multiplicação que envolve 3 algarismos, 3 valores numéricos e 3 potências de 10, né? Digamos assim. Como a ordem dos fatores não altera o produto, então você vai fazer 9 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3 vezes 3, e aí a multiplicação entre as potências, que é aquela regrinha, né, parecida com a da outra questão que a gente fez ali, questão anterior, quando você tem potência de mesma base e multiplica, você mantém a base e soma os expoentes. Beleza? Pode fazer assim se você não tiver tanta facilidade com a organização das continhas. Aí quanto que vai ficar a força então? Né? 9 dividido por 9 dá 1, 3 vezes 3. 9 vezes 10, nossa senhora, vezes 10, elevado a quanto aqui? Nós temos 9 menos 8 menos 8. Basta somar esses valores. 9 menos 8 dá 1, 1 menos 8 dá menos 7. Então a intensidade da força, 9 vezes 10 a menos 7 newtons. Beleza? A questão que vocês vão ter que fazer essa semana é bem nesse estilo também. Pode ficar tranquilo, é só para a gente relembrar. Vamos aproveitar essa primeira semana para a gente se familiarizar com as novas, né, com as novas ferramentas que a gente vai estar usando aí, tá, pessoal? Vocês podem, por favor, me procurar em caso de dúvidas, tá? Vai ter, até essa aula aqui, eu vi outros tipos de atividade além de resolução de exercício que eu vou colocar para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, por favor, me procure. Não é coisa muito complicada, vocês vão ver lá. A gente vai se ver nessa próxima semana, vamos conversar, a gente vai se falando, e é isso daí. Até mais.